Alô, alô, mais um episódio, quarto episódio de Os Anfitriões. Eu não esqueci. Talvez, é que hoje eu tinha muita coisa na cabeça. Mas estamos aqui. O que a gente não esqueceu é de trazer um bom convidado mais uma vez. Um excelente convidado. Excelente convidado, esse que inclusive tem um dedinho de Dona Jacilene. Um dia será convidada, inclusive, nesse podcast. Pra quem não conhece, é minha mãe, né? Ela tem muita história pra contar. Tem muitos contatos também. É uma pessoa de contato, minha mãe. Quem que a gente vai receber hoje? Aliás, tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Leonardo? Tudo certinho. Quem a gente recebe hoje? Hoje estamos aqui com o diácono Sérgio Carvalho, da Paróquia Imaculada Conceição Atuba. Tudo bem? Tudo bem, prazer em conhecê-los, Leonardo. Vinícius já conheço, né? Os seus pais também. Sim. Somos lá da mesma comunidade religiosa, na Paróquia Imaculada Conceição da Atuba. E estamos aí, aceitamos o convite a esse papo, né? Para tirar as dúvidas que vocês têm, né? Sobre a nossa doutrina católica, né? Também, eu digo sempre que a nossa igreja ela é feita de 3 pilares, né? Assim que nas formações a gente faz, né? Que nós somos pastorais, temos a doutrina, o pilar da pastoral, doutrinal e teológico, né? A ordem seria pastoral, teológico e doutrinal, né? Antes até da gente tratar da estrutura básica de uma igreja, para explicar e deixar claro para quem já começou a assistir agora, porque quando a gente fala de igreja e de liderança numa igreja, numa comunidade, vem muito em mente o padre, o sacerdote. Mas existe, a gente está diante aqui de um diácono. Qual que é a diferença de um diácono para um padre? Certo. Bom, primeira coisa é que o bispo, o padre e o diácono, eles fazem parte de um sacramento da igreja, né? Que é o sacramento da ordem, um sacramento do serviço, né? Na igreja. E o sacramento, esse sacramento da ordem, ele segue um grau, em que o primeiro grau é o diaconado, né? O diaconado, o sacerdotal e o bispado, né? Todo bispo é padre e diácono, né? Todo padre é um diácono, e o diácono é sempre o primeiro grau, né? O início do sacramento da ordem. Porém, o diaconado ele tem 2 vertentes, em que a vertente provisória e a vertente permanente, né? A vertente provisória é aquele futuro padre, né? Aquele jovem que entra no seminário e, após anos de estudos, né, a possibilidade de ser um sacerdote e um bispo. Esse, né? No caso, é o seminarista. Seminarista, exatamente. Tem o nome seminarista. Para ele, diácono é apenas uma das etapas, até chegar o bispado, né? A possibilidade, né? Claro. Mas isso depende todo de um trabalho dentro da igreja. E o diácono permanente é o meu caso. Eu sou um diácono permanente, porque o grau o sacramento do serviço na igreja, ele tem 2 sacramentos, é o matrimônio e o sacerdotal, né? O bispo da ordem, o sacramento da ordem. E eu também tenho o sacramento do matrimônio. Então, eu sou casado, tenho a minha família, minha esposa, meus filhos, né? Tenho netos já também. E por eu ter esses 2 sacramentos, né? Eu fui um homem escolhido dentro da minha comunidade para ser um diácono permanente. Porque o padre, o bispo, eles não podem ser casados, né? Eles têm lá o termo que não pode casar, né? O celibato, né? Então, eles não podem ter família, não podem casar. Agora, o diácono permanente, ele já pode ser casado. Ele é um critério para ser um diácono permanente, ele também é um critério ser casado, né? Ser casado e ter o sacramento do matrimônio. Por isso, essa diferença. E o que difere também na parte litúrgica é o que ele está facultado a fazer dentro da liturgia. Até mesmo nas celebrações dos sacramentos, né? Tem o que ele pode ou não fazer, né? Tanto no grau do bispo, no grau do sacerdote e no grau do diaconado. Então, o que difere seria isso. E do grau do padre para o bispo, o que eles são de diferente, assim, sabe? Não sei responder?
É um grau, por exemplo, assim, se for colocar ele na hierarquia? parte doutrinal, os bispos seriam os apóstolos, né? Os 12 apóstolos. Eles são, digamos assim, aqueles que foram escolhidos, né, para serem pastores, né, num primeiro grau, né? Os pastores. E eles são a continuação, né? Como se fosse a continuação da igreja. De 12 transformou tudo isso que nós somos hoje, né? 1 bilhão e mais de 1 bilhão de cristãos, né? E o grau que difere é o grau do próprio da escolha de Jesus. Jesus escolheu 12, né? E esses 12 se transformaram, né, nesses bispos, né? Que hoje cada região, cada digamos assim, bispado, cada arquidiocese, né? Ou cada diocese tem um bispo que representa esses discípulos, né? Claro que tem o Papa, que ele é o chefe, né? É como se fosse Pedro, é a continuação de Pedro. Jesus, quando escolheu o primeiro Papa, ele escolheu Pedro. Então, o Papa representa Pedro. E depois, os outros discípulos seriam os bispos, né? Que são subordinados ao Papa, né? Que é a qual nós devemos devoção, né? Somos subordinados a ele, né? E aí a sequência do próprio sacramento da ordem, né? Bispo, sacerdote e diácono. Entre os livros que o senhor trouxe pra gente aqui, nós temos a Bíblia, né? Que Temos é a um dos Bíblia, livros claro. mais... aliás, é considerado o livro mais replicado, impresso, vendido ou lido da humanidade, né? Porque realmente tem milhares de anos. Aí a gente pode falar realmente isso. E uma discussão que a gente tinha antes aqui da gente gravar, achei muito que o próprio Diácono levantou, é uma pergunta que o senhor disse que ela é até feita com frequência. O que veio antes, né? A Bíblia ou a igreja? Qual que é a resposta? A igreja. Porque, primeiramente, a Bíblia não existia, ela foi existir 400 anos depois de Cristo. Alguns livros já estavam escritos, mas não formatados na Bíblia, né? Era a história do povo de Deus, dos profetas, antes de Jesus, né? Tem a história do primeiro livro, Gênesis. Eles já estavam escritos, mas eles não estavam compilados ainda na Bíblia, porque a igreja, ela nasceu com Jesus Cristo, né? A crucificação, digamos assim, qual que foi a primeira missa rezada, né? Foi a própria Quinta-feira Santa, onde Jesus fez a ceia, né? Instituiu ali o sacerdócio, instituiu a Eucaristia. Ali foi o início da primeira missa, que se concretizou na cruz e depois no sepulcro, né? Com a ressurreição de Jesus. Ali deu início à igreja. Ali a igreja fundada. E, claro, antes de ser escrita a Bíblia, daí a partir dos evangelhos, né, iniciou até antes o ato dos apóstolos, porque depois que Jesus morreu, a igreja continuou com os apóstolos, né? Por isso que os apóstolos que, digamos assim, organizaram a igreja. Eles que moldaram. Isso. E aí ela se tornou o quê? Pastoral e doutrinal, né? E aí veio os outros documentos, né? A Bíblia, a própria Bíblia, né? O catecismo da igreja, que traz a nossa parte pastoral e também doutrinal, e o direito canônico, que torna a igreja uma instituição, né? Com seus direitos e deveres de todos que fazem parte dela, ou seja, de todos os batizados. Então é como se fosse um código, uma lei. Constituição. A Constituição da igreja é o Código de Direito Canônico. Então, tudo que envolve dúvidas, problemas, tudo que delega um direito está escrito encontra aqui no direito canônico, né? É aqui que o Tribunal Eclesiástico vai julgar qualquer situação que exija julgamento, né, por parte da igreja. Ele vai se
se nortear através do Código de Direito Canônico. E nesse caso, quem julga, de certo, são os bispos. Sim, daí tem o tribunal eclesiástico, que são formados por pessoas, né, por ministros ordenados, né, da igreja. Esse tribunal eclesiástico, nunca ouviu falar. Ele fica lá no Vaticano, alguma coisa assim? Existem, digamos assim, do Paraná, tribunais do Paraná, tribunais nacionais, porque a gente ouve falar no arcebispo de Curitiba, no arcebispo do Rio de Janeiro. Eu não sei se é correto falar instâncias, né, no caso da igreja, mas é assim. Ele para o público entender. Ele inicia geograficamente na origem, né? Os estudos iniciam. É possível um julgamento disso aqui? Então então encaminha para a próxima instância. E aí finaliza no final, o qual vai... O que eu, até onde os meus estudos, né, eu absorvi, é que antigamente as principais causas, né, por exemplo, a nulidade de casamento, eles demoravam muito mais. Por quê? Porque eles eram julgados lá no Vaticano, lá em Roma, né? Mas hoje eles já estão trazendo essa finalização do julgamento, já sai o veredicto aqui já no Brasil, né? Então tem 3 lugares. Eu conheço só no Rio Grande do Sul, que tem lá um tribunal eclesiástico que está julgando esses casos, né? Por isso ele tornou um pouquinho mais rápido, né? Esse exemplo que o senhor deu, a gente conversava mais cedo, eu achei muito curioso, e é verdade, porque o casamento, o matrimônio, ele é uma cerimônia muito séria, né, perante a Deus, é um compromisso ali feito, e todos os católicos sabem que claro, eles até têm essa liberdade como ser humano, o direito de se separar. Mas se ele quisesse casar novamente, como foi feito numa cerimônia, no matrimônio, diante de Deus, na igreja, não é permitido. Porém, existem possibilidades de anular aquele casamento e fazer um casamento novo. Isso. Assim, o casamento, ele tem no juramento dos noivos, eles têm um item, uma pergunta que é feita a eles, que se você aceita ou não a indissolubilidade do casamento, ou seja, o que Deus uniu, o homem não separe. Porém, nessa entrevista tem algumas perguntas que podem dar uma interpretação de que a pessoa, um exemplo, né? Se a pessoa demonstrar que não tem tanto interesse, não tem tanto interesse no sacramento, né? Um simples palavra que diga que não tem interesse, e for registrado isso nessa ata, e futuramente entrou em processo de nulidade, ele pode ser observado como uma possível nulidade, né? A negação de nulidade, sim. Eles casaram com perfeita consciência do que eles estavam fazendo, né? Então, o tribunal pode dar o veredicto, né, que não está nulo. Ou seja, o primeiro casamento dele ainda é válido. Então, ele tem que tentar resgatar esse casamento, porque ele não vai... Qual seria um exemplo que poderia caber para uma nulidade de um casamento, assim, a grosso modo? Claro que cada caso é um caso, né? Mas um exemplo para a gente poder entender. Por exemplo, tem esse caso, né, de uma observação de uma não entendimento do casamento. Para ele, se casar na igreja, tanto faz. Há uma possibilidade. Uma indiferença, assim, de como é feita a cerimônia. Isso. Também um caso assim, por exemplo, um casal não pode, depois de casado, né, não pode ter filho, ou é impotente, né? E antes do casamento houve todo o processo, noivado, enfim, e um deles não correspondeu à expectativa. Não posso ter filhos. E eu quero ter filhos. Mas por que você não disse isso antes, né? Eu poderia ter outra... a gente poderia ter conversado e nem ter levado à frente isso. É uma possibilidade. Claro que... Agora, quando acontece isso depois, por exemplo, a pessoa ficou infértil, né, por uma doença depois do casamento, claro. E é porque ali quando você faz uma promessa diante do ministro ordenado, né, da testemunha
qualificada, né, que o casamento ele pode ser ministrado, diz assim, o sacerdote celebrou a missa, celebrou o casamento, né? Não é quem celebra o casamento, um matrimônio, são os noivos, o sacerdote, seja ele sacerdote, diácono ou até um ministro leigo, ele é uma testemunha qualificada, ele não é o celebrante, os celebrantes são os noivos. Mas ali quando você faz a promessa, né, o consentimento, você é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Então, se eu adquiri uma doença, essa doença me deixou uma impossibilidade, não é motivo de nulidade. Agora, se eu escondi isso da minha noiva, né, e depois ela não quiser mais porque eu quero ter filhos, é uma situação que pode acontecer, né? São 2 casos típicos que podem acontecer. Legal. E o senhor falou no início quanto à igreja, né? Ela é formada em 3 pilares. O que seriam esses pilares da igreja? Os 3 pilares, né? Então, exatamente o início, né, da igreja, né? O início da igreja primitiva, em que iniciou lá com o povo de Deus, né? Mas eu queria falar uma coisa antes que eu acho bem interessante e que as pessoas, hoje como está um mundo muito materialista, né, e que misturam fé, razão, fé, ciência, né, tem uma teoria de um professor Adalto Lourenço, eu vi esses dias na internet, faz tempinho já que eu vi, e eu gostei dessa teoria da criação do mundo, né, da criação do mundo, onde todo criador, ele deixa o rastro da sua criação na própria criação, né? Por exemplo, um pintor, quando a gente vê lá principalmente quem tem a sensibilidade de ver uma pintura, ela reconhece e ela acompanha os pintores, né? A arte de pintar, ela reconhece nos detalhes a assinatura ele não precisa nem assinar embaixo, né? Ele já sabe, essa pintura é de tal pintor. Por quê? Foi os detalhes da pintura que fez com que aparecesse. Um escritor tem uma forma de escrever, e a pessoa que tem a sensibilidade de uma leitura, ela reconhece a leitura, o escritor, pela forma que o leitor, conforme o autor escreveu. E Deus não é diferente também. Ele deixou a sua assinatura, isso na natureza, né? E aí, tem um exemplo aqui, por exemplo, o tempo, que é o maior desafio para o homem, né? De parar o tempo, por exemplo. Ninguém consegue parar o tempo. E o que é feito o tempo? Passado, presente, futuro, né? O espaço, o que é? Largura, profundidade, comprimento. 3 em 1, né? E digamos assim, base da matéria, próton, nêutrons, elétrons, estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. E a música, melodia, harmonia, ritmo, tudo 3 em 1. E de onde vem essa ideia? Da criação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, Deus deixou a sua assinatura na própria criação. E aí a gente pergunta assim, como provar que Deus existe? Como provar que foi Deus que criou o mundo? Está aí, ele deixou a sua assinatura na natureza. É só a gente ter a fé, né? E claro que, se for pensar assim, racionalmente, na ciência, houve o Big Bang que explodiu, mas até os próprios pensadores, os filósofos, eles param no pensamento em Deus, quando começam a falar, né, sobre isso. E Deus, ele iniciou com a sua criação, e aí veio o povo de Deus, né? Veio o seu povo escolhido, né? E que iniciou esse povo escolhido. Porém, claro, na Bíblia diz isso lá em Gênesis, lá que um dia o homem quis se afastar de Deus, quis se igualar a ele, e aí ele digamos assim, esse povo que era escolhido, ele deixou, não Deus, mas o próprio homem, né? Não quis mais viver sob a tutela de Deus e se afastou dele. E aí, né? Mas ele
como ele é Deus, ele quis resgatar essa amizade, esse cuidado que ele sempre teve. E aí ele quis descer, né, através do Filho que veio fazer uma nova forma de viver. Uma forma de viver que tem como base o quê? O amor, a misericórdia e a caridade. São os 3 pilares do projeto de Jesus, né? Esses 3 pilares. E com isso ele trouxe a sua igreja, o seu formato de viver, o seu projeto de viver através da igreja. E a igreja, por sua vez, nos 3 pilares, né? No pilar da pastoral, né? Temos a própria pastoral, que é o início da igreja, né? Temos a parte teológica, né? Que é a Bíblia Sagrada ou as Escrituras Sagradas, que, aliás, por que o termo sagrado será nesse livro? Bíblia Sagrada. E aqui eu digo que o termo sagrado ele vem porque, como nós conversamos até no início com o Leonardo, um livro tão vendido, né? Em que essas palavras foram escritas há quanto tempo? Mais de 2.000 anos. E ela está aqui em 2023, isso quer dizer o quê? Que é palavra viva, é palavra eficaz, é a revelação de Deus, é o projeto, é o Evangelho de Jesus, é os ensinamentos de Jesus, tão lido, tão vivido. Palavra proclamada, palavra ouvida, palavra refletida ou atualizada para a nossa realidade através dos padres, dos pensadores, das homilias. Ela é atualizada e vivida, né? Por isso o termo sagrado na Bíblia. E é daqui que se baseia também todos os outros pilares, a pastoral, o catecismo da igreja, que traz toda a parte pastoral do batismo, pastoral da liturgia, pastoral da catequese, dos catecúmenos, enfim, toda a estrutura pastoral da igreja. E o direito canônico, que é, como a igreja é uma instituição, é uma igreja particular, né? Universal e particular. Então, o direito canônico, o mesmo direito, ele é aqui como em Roma, né? No mundo inteiro é o mesmo direito canônico. Então, é uma igreja católica, quer dizer universal, né? E particular porque cada diocese é responsável, né, por essa, mas numa unidade só, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Por isso desses 3 pilares, né, que norteiam aí a nossa fé e dentro da Igreja Católica. O senhor chegou a falar das pastorais, né? Para quem não tem esse conhecimento, o que são elas? O que elas fazem? Elas são divisões da igreja? O que são elas? Sim. A primeira, claro, é a pastoral digamos assim, a que eu coordeno também na minha comunidade, né, que eu estou à frente, é a pastoral do batismo, que eu digo que é a porta de entrada dentro da igreja, né? Primeiramente, eu tenho que ser batizado. E aí, todo cristão traz os seus filhos, né, para serem batizados. E aí, porque eles querem essa graça de Deus e ser batizado. E aí se preparam, né, para essa celebração, né, para preparar, porque os pais e os padrinhos, eles têm uma responsabilidade espiritual, né, na vida dessa criança. E eu digo assim, como que eu posso dizer, né, por que nós católicos batizamos crianças, né? Nós batizamos crianças porque está fundamentado na própria Bíblia, está fundamentado isso, que nós devemos batizar já desde criança, primeiramente porque ele nos lava de um pecado da nossa origem, lá do pecado, lá no livro de Gênesis diz quando Adão e Eva pecaram. Então nós nascemos desses seres humanos e logo nós nascemos com esse pecado. E que se nós nascemos, claro que eu não vejo, meus olhos humanos não veem uma criança um pecado. Vejo ingenuidade, vejo ternura, vejo docilidade, mas nós nascemos com um pecado original. E
Jesus mesmo, ele fundamentou que nós devemos batizar, porque agora vamos viver, agora nas próximas semanas, Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, né, Jesus, que é o último pessoa da Santíssima Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vai mandar o Espírito Santo sobre todos nós. Ele que viveu de forma física, agora ele vai trazer o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que faz essa revelação, faz essa conexão, faz essa revelação do amor do Pai, do Filho. É Ele que vai nos revelar, é Ele que nos conduz assim, através do Espírito, através dos nossos pensamentos, né? E Jesus agora, ele até diz assim que é importante que eu ascenda ao céu, é importante que eu vá, que não me vejam mais, porque virá, né, o advogado, virá o Espírito Santo, porque eu não posso ficar fisicamente, eu tenho que completar as pessoas, eu tenho que estar em todos os lugares, e é a forma que o Espírito Santo vai preencher, né, essa presença de Jesus no mundo e nos fiéis, né? E fazendo em Pentecostes, Jesus, a última coisa que ele fez, ele falou assim para os discípulos: ide a todos os lugares, a todas as praças, a todas as casas, todas as famílias, evangelizai, ensinai e batizai a todos. E nesse todos tinha jovens, idosos, adultos, crianças, recém-nascidos, né? E agora eu pergunto, mas o que tem a ver batizar criança? Essas crianças e esses recém-nascidos também não tinham entendimento do que estava acontecendo, o batismo ali que os discípulos estavam pregando. Eles eram batizados em quê? Na fé daqueles adultos. E que hoje para nós é os pais e os padrinhos. Ou seja, já são lavados do pecado original, porém esses pais, esses padrinhos têm a responsabilidade de educar essa criança na fé. Essa responsabilidade e essa preparação que a catequese, a pastoral do batismo faz. Essa preparação e esse resgate, né, da responsabilidade. E eu digo responsabilidade porque quando a gente vê aí tantos batizados afastados, que falávamos aí no início também, né, que você veio com o termo católicos afastados, né? Esse termo existe batizados afastados, né? Pessoas que foram batizadas e no meio do caminho se afastaram. Mas por que eles se afastaram e não receberam o crisma, que é a confirmação do batismo? Porque esses pais e esses padrinhos, alguém falhou. Alguém não cumpriu uma promessa ali que fez na celebração do batismo, fez aos seus filhos, seus afilhados, que eles prometeram cuidar da vida espiritual. E a consequência é essa. Há um afastamento da luz que um dia eles receberam, né? Que é a luz de Cristo. Uhum. E aí houve esse afastamento. Então, a pastoral do batismo é para isso, para preparar porque o que está em jogo aqui é uma vida espiritual. E aí a gente vê aí tantas pessoas vazias, com crises de ansiedade. A gente pode atribuir um pouco a isso, a um não alimento espiritual, né? A gente é físico, psíquico e espiritual, né? Sendo físico, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque eu tenho essa minha estrutura física, né? O meu psíquico também. Eu tenho que alimentar meu psíquico com qualidades de informações. Eu não posso estar aí vendo bobagens, né? Alimentando com coisas que não vão agregar em nada ao meu psicológico, né? E a minha dimensão espiritual não é diferente. Eu tenho que alimentar ela também, porque senão ela morre, ela apaga. E como está em jogo aqui uma harmonia de dimensões, se eu não cuidar do meu lado físico e for acometido de uma doença, eu posso ter crises de ansiedade, posso afetar a minha dimensão psicológica, posso afetar o meu lado espiritual também, porque eu posso desacreditar de Deus, né? Posso culpar Deus por causa dessa minha doença ou dessa minha crise de ansiedade. Então eu tenho que ter uma harmonia, né, nessa. E nós, enquanto pastoral, nós ensinamos isso, né, para que o mundo seja melhor, para que o mundo seja voltado para uma dimensão espiritual também. E aí vem o esvaziamento, né?
tantos jovens que poderiam, que têm tudo, têm saúde, têm energia, têm beleza física, por que será que são tão vazios? Por que essas crises? Por que tanto índice de suicídio jovem? Né? Se tem tudo para viver, tudo. E por que será? A gente pode atribuir um pouquinho assim na vida espiritual dessas pessoas. Né? E aí, Diácono, uma das questões que sempre me despertou curiosidade é porque a cada canto de qualquer cidade do Brasil, fora do Brasil naturalmente, as pessoas encontram igrejas católicas e elas têm um nome naturalmente, né, que as identificam. isso. No caso, a gente está falando da Imaculada Conceição, mas existe Nossa Senhora de Fátima, existe Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora Aparecida, enfim, são inúmeras santas, né? E o que eu nunca entendi de fato, existem todas essas santas ou elas, na verdade, representam uma santa só? Eu sempre digo assim, isso eu aprendi com o meu padre Adriano, que é o nosso pargo lá, né? Ele diz sempre que é a mesma santa, é a mesma Maria, a mesma mãe de Jesus, porém com vestimentas diferentes, né? Em que a devoção a cada nome, a cada atribuição ao nome é onde ela apareceu e é onde ela fez o milagre, ou onde ela se referencia. Por exemplo, a Imaculada Conceição. O que é Imaculada Conceição? É que ela já nasceu mácula, né? Ela já nasceu sem o pecado original. Então, o pecado original, ele como que eu posso, digamos assim, tirar o pecado original, né? Ou eu posso através do batismo, ou eu posso nascer sem o pecado. E o único ser humano que nasceu sem o pecado original foi Nossa Senhora. Por quê? Porque ela iria conceber Jesus Cristo. Ou seja, então ela não poderia. Então, o termo Imaculada Conceição é porque ela foi gerada sem o pecado original. No segundo da concepção dela, Deus tirou esse pecado original. Ou seja, ela nasceu mácula. Por isso o termo Imaculada Conceição. Conceição, nascimento, né? Então, ela nasceu, por isso o termo Imaculada Conceição. Por isso a denominação, né, de padroeira Imaculada Conceição. Nossa Senhora Aparecida, a mesma santa, a mesma Maria, mas ela fez o milagre da aparição em Aparecida, em São Paulo, que é a nossa padroeira, a padroeira do Brasil. Nossa Senhora de La Salette, na França. Nossa Senhora de Fátima, celebrada semana passada na Itália, né? Então, é a mesma santa, mas com vestimentas diferentes e que as suas aparições, a devoção, né? Tem Nossa Senhora do Sagrado Coração, que é a veneração ao coração, né, de Maria. Então, é a mesma santa, porém, né, com vestimentas, né, roupagem diferente, né, mas a devoção é a mesma santa. Diácono, uma dúvida assim. Como que o senhor decidiu ser diácono? Porque os padres normalmente eles falam, eu recebi uma mensagem quando eu era jovem e acabei entrando para o seminário, tive uma mensagem de Deus. E o senhor, no meio do caminho, assim, porque é após o casamento? Sim. Isso aí são homens escolhidos, né? São homens escolhidos dentro da comunidade. E da onde que vem esse escolhido dentro da comunidade? Aí a gente resgata lá no Atos dos Apóstolos, né? Quando a igreja primitiva começou com os 12 apóstolos, a igreja não veio só para o povo de Deus, não veio só para os judeus, ele veio para todo mundo. E ali tem os samaritanos, que eram judeus afastados dos próprios judeus, né, ali da Galileia, enfim. Tinha os gregos, que também Paulo, né, foi pregar para os gregos e converteu muitos gregos. E num determinado momento, a igreja começou a crescer. E como aqueles judeus começou a entrar cristãos gregos, não, os cristãos têm que ser todos convertidos ao judaísmo. Então eu falei,
daí Paulo começou nessa essa briga, né, digamos assim, lutando pelos gregos convertidos no cristianismo, que eles poderiam também, Jesus veio para todo mundo. E aí eles aceitaram, os apóstolos aceitaram, então tá. Então, só que começou, né, a divulgar, só que eles viram que as viúvas e os órfãos, que na época eram os mais discriminados, né, porque quando uma pessoa ficava viúva, uma mulher ficava viúva, ela era jogada, né, tirado todos os seus bens e jogado na rua, né, se ela não tivesse um homem por ela. E os órfãos, mesma coisa. Então era muito discriminado esses dois. E aí os gregos começaram a ver que essas órfãos, essas viúvas, esses órfãos não estavam sendo acompanhados pelo cristianismo, né? E daí foi levado esse assunto, né, num concílio, e os discípulos, então escolha 7 homens, né? 7 homens de boa índole, que nós vamos impor as mãos e vamos ordenar eles diáconos, né? O diácono iniciou aí com esses 7 gregos, né? É interessante porque os apóstolos eram todos judeus, e agora os primeiros diáconos foram, daí entra a história de Filipe, né, de Estevão. Estevão, inclusive, foi o primeiro diácono, foi o primeiro mártir da Igreja Católica, ele que foi morto apedrejado, né? Foi um diácono, né? E daí ordenou. Daí, através da imposição das mãos, ordenou. Então, ou seja, foi escolhido dentre o povo, né? E de uma comunidade não é diferente. Daí você diz assim, diácono Sérgio, mas você queria ser um diácono? Você sonhava com isso? Não. Eu era um cristão comum, eu ia nas celebrações, mas a gente se sente atraído, porque quando você se realmente Deus, a igreja começa a fazer parte, você tem aquele encontro espiritual com Jesus, você quer fazer algo mais, né? Você quer fazer algo mais. E ele vai seduzindo você. Eu era um cristão comum, ia nas missas, tudo, levei meus filhos, casei na igreja, levei meus filhos aos sacramentos, tinha uma vivência de igreja, mas nunca... E daí, num belo dia, me convidaram a ser ministro da Eucaristia. Eu falei, mas o que é ser um ministro da Eucaristia? Claro, via aquelas pessoas com o jalequinho lá e serviam a comunhão, né? E daí, só que... Até cortar o senhor, o que são esses ministros? O que eles fazem? É ministro da Eucaristia, né? Ministro da Sagrada Comunhão, né? Da Eucaristia são os ministros ordenados. Ministro da Sagrada Comunhão. Então, eles estão ali para ajudar, né? Quando há um grande número de fiéis numa Santa Missa, o padre não demora muito para vencer, né? Para distribuir a Eucaristia para todo o povo. E aí esses ministros, eles são escolhidos também dentre o povo, pessoas de vivência de igreja, né? São feito o convite, passam por uma formação e depois ajudam o sacerdote nas celebrações. E também, mas a função maior de um ministro da Eucaristia é atender os doentes, né? Porque o padre, ele não vence. Ali, se a gente vê a nossa geografia da nossa paróquia, ela tem 200 mil pessoas. Não, 200 não, 20 mil pessoas. Quando que o padre Adriano conseguiria atender uma população assim, né? E esses ministros, eles estão ali para auxiliar, né? Claro que 20 mil pessoas, mas eu digo 20 mil pessoas no total, mas sim, cristão é bem menos, né? Mas de qualquer forma é muita gente. Mas de qualquer forma é muita gente para um sacerdote. E aí esses ministros são escolhidos para atender, né, esses doentes, né? Para fazer um acompanhamento espiritual, né? Claro que tem, como eu falei das dimensões, né? Eles não podem ficar abandonados espiritualmente. E esses ministros auxiliam, né, nessa parte. E eu fui convidado para ser um ministro da Eucaristia. E ali trabalhei juntamente na nossa comunidade, acho que por uns de 8 a 10 anos nessa função, né? E um dia veio o convite para a nossa comunidade da arquidiocese, partiu da arquidiocese, o convite para 3 vagas no seminário
para a escola diaconal, né? E eu, sem saber de nada, um belo dia, o padre Marcos, na época, foi... Ó, Sérgio, eu vou fazer uma visita para você, vamos comer uma pizza, e eu queria conversar com você e com a Maricleia, né? E aí ele veio com a ficha, veio com o manualzinho o documento 99, parece, o documento da arquidiocese, que é o diaconado, né? Que é o diaconado permanente. Ó, Sérgio, você é a minha última chance, porque eu já convidei 3 pessoas, né? E essas 3, uma não pode e a outra não quer, né? Uma não... A própria situação, né? Não poderia e o outro não quer, não aceitou. Você é a minha última chance, né? Por isso... Mas eu falei, o que é ser um diácono, né? Eu não sei, não, eu vou te dar um tempo, vou te dar 2 dias para você pensar e me dar o retorno, porque eu tenho que ou devolver as fichas ou mandar alguém. E aí, só que a Maricleia também tem que... Se a Maricleia disser, que a minha esposa disser não, já não dá aqui. Então, ela tem que aceitar. Daí, no primeiro momento... conformidade no casal. Isso, tem que ter essa confiança, porque se a gente for ver a vida do diácono depois, o cotidiano, ele tem assim, ele tem que fazer uma entrega maior, né, um tempo maior nos trabalhos da igreja. Demanda, né? Não que eu digo assim, 50% igreja, 50% família. Não, é 100% igreja, 100% família, né? Eu não posso ter essa separação assim de 50-50, e sim me entregar inteiramente. Agora, se a minha família precisar mais de mim, claro que eu vou optar pela família. Mas, se não tiver o aceite dela, por essa razão, né? Por eu ter uma família, ela tem que ter o aceite dela. E aí, eu aceitei, entrei na escola diaconal, 3 anos de estudo na escola, mas depois eu, querendo me aprofundar mais, concluí a teologia daí numa faculdade, que a escola ela dá a teologia básica, a escola diaconal, né, dá a teologia básica para você se ordenar. Depois, se quiser completar, né, os estudos, você usa até o que você já estudou, faz um complemento, né? Daí eu me formei até em teologia e filosofia também, aproveitei e fiz filosofia também. Então, já tem essas 2 graduações. E 3 anos depois, 4 anos depois, 3 anos de estudo, mais 1 ano de pastoral dentro da comunidade. Daí fui ordenado, né, em 2013, fui ordenado diácono permanente, né, da igreja. E você pode celebrar missa, né, como diácono? Não, missa não. Aí que vem o que é facultado a cada grau do sacramento da ordem, né? Então, a gente pode ver assim no sacramento nos sacramentos, né? 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, primeira Eucaristia e crisma, sacramento do serviço, ordem e matrimônio, sacramento da penitência e do unção dos enfermos. E aqui, daí vem o que um diácono pode fazer diferente de um padre, né? Então, digamos lá, o batismo, os 3 graus podem fazer: diácono, sacerdote e bispo, né? Primeira Eucaristia, só o sacerdote e bispo. O diácono não pode celebrar, né, o sacramento da primeira Eucaristia. O crisma, idem, mas o crisma é um bispo, nem o sacerdote não pode, é o bispo, né? Os sacramentos do serviço, a ordenação, a imposição digamos assim, do sacramento da ordem, só um bispo, né, que pode dar o sacramento da ordem. Matrimônio, diácono, sacerdote, bispo. Os 3 podem ministrar, são facultados a ministrar. E os 2 sacramentos de cura, né, que é a penitência, só o sacerdote pode fazer os 2, né, a confissão e a unção dos enfermos. Então, daí, como você diz, o que é a Santa Missa? É a primeira Eucaristia, né, é o sacramento da consagração da Eucaristia. Então, o diácono não pode fazer, porque é sacramental. Ele pode fazer uma celebração da palavra, que tem a comunhão, porque ele já está consagrado no sacrário,
né? Então tem a celebração da Eucaristia, porque já tem lá as reservas eucarísticas que já foram consagradas numa missa por um sacerdote, e aí é guardado para esses momentos de celebração da palavra, que contempla na parte litúrgica, né? Contempla todas as etapas, mas não tem a parte eu digo que sempre que uma celebração, ela é feita de 3 mesas, né? A mesa da acolhida, da penitência, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. E na missa, a mesa da Eucaristia, ela é a consagração. Tem a consagração e depois, claro, a comunhão, a distribuição. E na celebração da palavra, ela tem a acolhida, tem a penitência, tem a mesa da palavra e também da comunhão, não da Eucaristia, da comunhão. É só a distribuição da Eucaristia, porque ela já está consagrada. Se não tiver consagrada, não tem essa parte da comunhão. Diácono, a gente já está chegando nos minutos finais, pelo incrível que pareça, passa realmente muito rápido aqui. Pois é. A conversa, claro que tem muita coisa para ser falada ainda. É amplo. Mas outras oportunidades vão ter para receber o senhor com certeza. Mas eu tenho uma última pergunta, porque eu já vi isso muito, na verdade, volta e meia isso aparece, não só de religiosos falando, mas principalmente religiosos citando a última passagem da Bíblia, que é o Apocalipse, que é, ao mesmo tempo em que é o temor para muitas pessoas, principalmente para os mais pecadores, mas claro que também é um momento esperado para todos os cristãos, é quando Jesus volta e leva os seus filhos. Sim. E é um momento, claro, esperado por todos os cristãos. Mas muita gente acaba pegando exemplos do que tem acontecido com a humanidade, guerras grandes, como a gente vê desde o ano passado na Ucrânia, pandemia, como nós tivemos do coronavírus, como alguns dos sinais que a própria Bíblia já indicava do fim dos tempos. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é assim: nós somos seres humanos, até realmente religiosos, assim como o senhor, que, claro, estudaram bastante, estudam permanentemente, têm um conhecimento maior do que a população leiga quanto a isso. A pergunta que eu faço para o senhor não é quase um abuso demais, os meros mortais, os seres humanos, imaginarem com certeza de que a gente está de fato no fim dos tempos, assim como já indicava o Apocalipse, uma vez que o planeta, né, a humanidade já passou por crises terríveis, pandemias até muito mais, que devastaram a humanidade muito mais até do que a pandemia do coronavírus, guerras mundiais e tudo mais. A pergunta que eu faço para o senhor é quase um pecado dizer que nós temos certeza de que de fato a gente está observando e testemunhando esses sinais que a própria Bíblia já indicava, do Apocalipse, ou isso realmente é muito subjetivo? Quando que o ser humano vai poder dizer que realmente está no fim dos tempos? É difícil, né, isso? Imagino eu. É difícil. Prever, né? Se a gente vê assim o contexto que foi escrito, o Apocalipse, né, foi escrito por São João. São João estava exilado, né? E as escritas deles não poderia aparecer muita coisa de fácil entendimento. Por isso ele usou muitas imagens, mas imagens que demonstram que a gente pode atribuir como o fim dos tempos, porque ele estava passando por aquele momento de fim dos tempos. Sim. Também, né? Ele estava exilado, ele estava preso, ele estava, digamos assim, nos fins dos tempos dele. E foi o último dos apóstolos a morrer. E foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Os demais morreram, um crucificado, outro esfolado, outro queimado, enfim, foram martirizados. Ele não, ele morreu de morte natural, né? Mas os últimos anos dele foi no exílio, né? E ele não poderia escrever de fácil entendimento, porque ele estava até arriscado a morrer antes até de... E aí eles faziam essa imagem figurativa, né, do fim dos tempos, e que realmente acontece. Mas a gente tem que pensar mais num contexto assim, o fim do mundo é quando eu morrer, né? Daí é o fim do mundo para mim. Então eu tenho que me preparar para o meu fim do mundo. E o que é me preparar? Eu acredito numa vida após morte? Então eu vou me preparar para isso,
né? Então, se eu fui batizado, Deus me acolheu como filho. E eu quero morrer como filho dele. E aí tem uma caminhada, tem os sacramentos para mim viver, para mim ter essa vida, essa morte em Deus, né? Porque o que o mundo prega? Nascer, viver e morrer, né? Para Deus não é assim. Para Deus é nascer e viver. Ou seja, nascer, ser batizado e morrer em Deus, buscando uma glória eterna, né? O que é 70, 80 anos aí, em vista de uma vida eterna? Não é nada. Então, o Apocalipse, nós temos que entender como o fim do mundo, como o nosso fim do mundo. Porque a hora que eu me for também, o mundo acabou para mim, né? Agora, se a gente for pensar numa explosão, na segunda, sim, ele vai vir, Jesus vai vir, vai ter uma segunda vinda, sim, porque ele disse que ele vai voltar para ressuscitar os vivos e os mortos, né? Então, isso significa o quê? Que aqueles que já morreram, porque nós somos 3 igrejas, na verdade, né? Nós somos a igreja peregrina, essa que está militando aqui na vida, no vivente. Nós somos a igreja padecente, aquela que está lá no purgatório, morreram, foram batizados, mas pecaram e morreram com esse pecado, por isso estão lá se purificando, mas um dia vão conquistar a glória eterna. E a igreja triunfante, que é a igreja já glorificada, né? Então, e nós buscamos essa igreja, né? Esse destino da glória eterna. Então, essas almas, digamos assim, a segunda vinda de Jesus, ela provém para resgatar os vivos e os mortos. Daí me pergunto assim, diácono, mas para quem morre e não vai para o céu ainda? Vai, a sua alma vai para o céu, mas o seu corpo fica, porque o seu corpo vai se juntar à sua alma quando Jesus vier a segunda vinda, em que vai resgatar os vivos e os mortos, e aí a sua alma vai se juntar ao seu corpo físico. E eu digo assim, quem está na glória eterna de corpo e alma? Só 2 seres humanos, que é Jesus Cristo, claro, mas Jesus é Deus, e Maria. Maria, ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Por quê? Porque ela não tinha pecado. E aí ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Então, ou seja, Jesus, que se tornou o verbo, se tornou carne, foi para o céu. Ele vai ascender. No próximo domingo nós vamos celebrar a ascensão de Jesus. Ele ascendeu de corpo e alma para o céu, por sua própria força, né? A força de Deus. Mas Maria foi assunta por quê? Porque foi pelo poder de Deus. Por isso a diferença de ascensão com assunção, né? Maria está assuntando, né, ao céu pela força de Deus, pela vontade de Deus. E Jesus é a ascensão porque ele está com o seu próprio poder, né, o poder de Deus ascendendo ao céu e de corpo e alma. Ademais, os outros seres humanos, os santos não estão no céu? Sim, a alma deles. O corpo não. O corpo, a hora que vira a parousia, né, que é a segunda vinda de Jesus, que é um estudo também da teologia, a parousia, a segunda vinda de Jesus, que é nessa vida pós-morte, né, que também, se for se aprofundar, né, a escatologia fala muito sobre isso, e é uma outra linha de estudo, de disciplina, em que a gente pode se aprofundar também. Bem, então, uma pena que não dá mais tempo, mas eu reforço aqui o convite. Aliás, todos que a gente está trazendo aqui no início, o objetivo é trazer o quanto antes, daqui um tempo aí, quem sabe, estaremos maiores ainda e poderemos receber o senhor novamente aqui para poder trazer tantas outras passagens, não só da Bíblia, mas falando um pouco sobre toda a estrutura da igreja, sobre fé e tudo mais. Obrigado pelo senhor ter vindo, hein? Muito obrigado, Diácono Sérgio. Agradecemos já por ter vindo assim tão no começo, né, no nosso começo, mas agradecemos imensamente pela sua presença aqui. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz aí de estar com vocês e poder partilhar aí um pouco da minha vivência enquanto diácono, um pouco da história da nossa igreja e as dúvidas aí que às vezes as pessoas têm, né? Sim. E que é bom
falar, buscar as informações certas, né, fundamentadas, e para não ter assim perguntas aleatórias, às vezes sem base, fundamento, né? Mas foi bem bacana. Obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, e também pedimos pro pessoal seguir as nossas redes, né? Sigam as nossas Instagram, redes. Twitter, Facebook, TikTok. YouTube também. YouTube, Enfim, né? Aqui, assim, ativem o sininho. Ative o sininho, tudo E é que for isso aí. necessário. E é isso, semana que vem estaremos aqui de volta com um outro convidado, outra convidada, com certeza bastante curioso. Valeu! Muito obrigado, muito obrigado. Até Valeu. mais! Tchau.